Foi oficialmente autorizado hoje o concurso mais esperado da década. 200 vagas para auditor fiscal do estado de São Paulo. Não estou exagerando, o último concurso que aconteceu foi em 2013 e há muitos anos especulava-se quando que seria o próximo certame e finalmente ele aconteceu. No vídeo de hoje você vai aprender como se preparar da maneira mais eficiente possível com uma análise completa do último edital, do contexto atual dos concursos fiscais e o que esperar da próxima prova e como se preparar para chegar da melhor forma possível. A propósito, meu nome é Thomas, sou auditor fiscal da Receita Federal, fui aprovado em primeiro lugar e estudar sobre técnicas de estudo é só o que eu faço há muito tempo. Acompanhe o raciocínio. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente vai pensar, trabalhar a respeito de um concurso é olhar o último edital. Nesse caso, não basta fazer isso, porque o último concurso aconteceu há muito tempo, faz 12 anos que aconteceu o último concurso. Porém, é relevante sim a gente analisar isso e depois fazer uma transposição dessa situação para a atualidade, levando em conta o que está acontecendo atualmente no mundo dos concursos. Então, o último concurso teve essa configuração aqui. Tivemos 3 provas, prova 1, prova 2 e prova 3, sendo que a prova 1 era de conhecimentos gerais, prova 2 conhecimentos básicos e prova 3 conhecimentos específicos. Todas as questões da prova 1 e da prova 2 tinham peso 1, tá? Aqui o peso das disciplinas. E tivemos 30 questões de português, é a matéria com maior peso na prova 1, o que não é novidade, tá? Matemática financeira e estatística, 10 questões, raciocínio crítico, 10 questões, atualidades, 10, inglês, 10, administração pública, 10, economia e finanças, 20 questões. Um detalhe importante para você saber, essa prova 1 aqui, na época, teve 100 questões e você teve 4 horas para resolver essas 100 questões. 4 horas dá mais ou menos 2 minutos e 24 segundos por questão. É muito pouco tempo, tá? Então, mais do que nunca, uma estratégia de resolução de prova, conforme eu vou explicar para você daqui a pouco, é fundamental para que você consiga responder o máximo de questões possível, porque essa prova aqui foi feita para que não dê tempo de fazê-la por completo. Então, você vai ter que saber lidar com isso na situação de prova. Daqui a pouquinho vou aprofundar nisso aí, tá? Então, dessa prova 1, o maior peso aqui, com 8,82% da pontuação total, aqui, né? Foi a prova de português. E aqui está a quantidade de aulas de um cursinho padrão. Peguei o curso do Estratégia Concursos para você saber quantas aulas tem de cada uma dessas disciplinas para saber o quanto que você precisaria estudar. Na prova 2, conhecimentos básicos, tivemos uma disciplina chamada de Direito, que, analisando o conteúdo programático, envolvia direito administrativo, direito civil, direito empresarial e direito penal. 20 questões no total dessas 4 ramificações do direito, com 1 ponto, né? O peso 1 ponto por questão. Direito constitucional, 10 questões, peso 1. Tributário, 10 questões, peso 1. Legislação tributária estadual, 15 questões, peso 1. Depois a gente vai ver que direito tributário e legislação tributária também apareceram aqui. Então, na verdade, a importância dessas matérias, como já esperado, é muito maior do que simplesmente o que você está vendo aqui na prova 2, tá? Contabilidade geral, 15 questões, peso 1, que também aparece aqui, contabilidade avançada, né? Eu considero contabilidade geral e avançada uma disciplina só. 15 questões aqui, contabilidade. Auditoria, 10 questões. E na prova 3 de conhecimentos específicos, que tinha peso 2, todas as disciplinas, mais 20 questões de direito tributário, 25 de legislação tributária, 25 de contabilidade avançada e custos e 10 pontos, 10 questões, peso 2, né? 20 pontos para tecnologia da informação. Você tinha as mesmas 4 horas que você tinha na prova 1 para a prova 2 e a prova 3. Só que a prova 2 e a prova 3 tinham apenas 80 questões. Essa informação é relevante para você saber o que aconteceu lá no último concurso, mas não tão relevante assim, porque a gente não sabe o que vai acontecer no próximo. Não sabemos quais disciplinas vão entrar, não sabemos qual será a banca examinadora e não sabemos a forma com que vem a prova, o tipo de prova que vai ser, mas é importante você saber o que aconteceu, tá? Os únicos mínimos exigidos eram 50% por prova, então você tinha que fazer 50% da prova 1, ou, 50% da prova 2 e 50% da prova 3 no mínimo. Não tinha mínimo por disciplina. o que possibilitou uma estratégia para esse concurso que muitas pessoas fizeram de, por exemplo,
abandonar a estatística. Pô, tem 5 questões aqui, provavelmente, né? Dessas 10 questões, nunca estudei estatística. Quando saiu o edital, a pessoa foi lá e abandonou, e mesmo assim conseguiu um desempenho bom, porque não tinha uma pontuação muito alta e não havia exigência de pontuação mínima por disciplina. Então, não sabemos se será assim na próxima prova, mas foi o que aconteceu na última. Tinha também um mínimo de 60% dos pontos, somando as provas 1, 2 e 3. Como eu falei, não havia mínimo por disciplina. Você podia até zerar uma disciplina. E não havia prova discursiva nesse concurso. Mas como foi em 2013, acredito que no próximo haverá sim. Então, o estágio atual do concurso ele está autorizado. A banca não sabemos, mas a última foi a FCC. Teremos 200 vagas e remuneração de R$ 38 mil no início. Então, é uma excelente oportunidade. Analisando o contexto atual dos concursos públicos, o que a gente pode tirar de relevante da informação desse último edital? Em primeiro lugar, apesar desse concurso ter acontecido há muito tempo, conseguimos identificar aqui as mesmas disciplinas que aparecem em todos os fiscos do planeta Terra praticamente, que é o que eu chamo de ciclo básico da área fiscal, que envolve aqui português, exatas, tá? Matemática financeira, estatística, direito administrativo, que está aqui, direito constitucional, direito tributário e contabilidade. Então essas são as 6 matérias mais importantes da área fiscal. E você deve começar o seu estudo, caso você não tenha iniciado ainda o seu estudo, por essas 6 matérias básicas da área fiscal, por meio de uma metodologia que eu chamo de ciclo de estudos, que nada mais é do que algo parecido com isso aqui, ó. Ó, meu rosto ficou ali na frente, né? Mas acho que dá para ver. Você vai começar com 6 matérias, como por exemplo nesse caso. Aqui você vai estabelecer um peso para cada disciplina de acordo com a importância, de acordo com a sua afinidade. Eu adoto como padrão no início sempre colocar um peso 2 para contabilidade, ó, pode ver que ela aparece aqui 2 vezes. E no mais, você vai estudar um pouquinho aqui uma disciplina, depois você vai para outra disciplina. E aí você pode, por exemplo, estudar aqui 90 minutos, e aí você vai para outra disciplina, mais 90 minutos, mais 90 minutos, e assim você faz um ciclo de estudos que se perpetua no tempo, pelo menos até você cumprir as etapas necessárias para sua preparação. Thomas, eu já estudei essas matérias, eu estou no estágio mais avançado, como que eu faço? Segura aí, que eu já vou entrar numa parte da aula que vai te interessar, mas esse básico você tem que ter feito. Se você já fez, você vai pegar as próximas partes dessa aula e vai ver, vai começar do ponto ali que fizer sentido para você, tá? Então, estudando essas 6 matérias, como que ficaria isso num ciclo de estudos, por exemplo, tá? Esse ciclo que eu desenhei na página anterior é exatamente isso aqui, ó. É a mesma coisa, tá? Contabilidade, tributário. E aí você vai, pega uma carga horária que faça sentido para você. Você pode pegar uma planilha como essa aqui. Não precisa ser uma planilha igual a essa. Você pode usar outra planilha ou você pode usar um sistema de estudo, sei lá, como qualquer outro que você possa ter acesso, tá? Não importa. Mas a lógica do estudo de você alternar as disciplinas tem que ser a mesma, tá? Independente de você escolher uma planilha ou um sistema de estudos qualquer, tá? Então você vai pegar aqui e vai fazer esse ciclo aqui, vai alternar as disciplinas, tá? Quando chegar aqui embaixo, você volta para o início. Isso numa planilha ficaria exatamente assim, tá? Então você pegaria a sua carga horária de 6 horas, no caso aqui 6 horas por dia, se a pessoa tem, dividiria de 3 a 4 disciplinas por dia, né? Conforme você consegue ver aqui, e aí você vai seguindo essa lógica de estudo, tá? Então, no primeiro dia, estudou as 4 primeiras matérias aqui do ciclo. Essa é contabilidade, tributário, constitucional, raciocínio lógico. Aí, a partir daqui, voltou para contabilidade e assim vai seguindo sucessivamente. Esse é o famoso ciclo de estudos. É isso que você deve fazer no começo da sua preparação. Thomas, eu acho uma perda de tempo fazer isso porque o tempo que eu estou deixando de estudar outras matérias, como auditoria, tecnologia da informação, eu estou perdendo tempo, né? Eu poderia estar avançando nessas matérias e não estou fazendo isso. Você não está perdendo tempo, você está apenas dedicando o seu tempo para as matérias mais importantes. Dá uma olhada aqui, ó. Vamos supor que você tenha 36 horas de estudo por semana, tá? Se você estudar 6 disciplinas, você vai ter 6 horas por semana para cada uma delas. Claro que aqui eu coloquei o mesmo peso para todas elas, né? No exemplo que eu dei no ciclo, contabilidade teria um pouco mais, porque eu botei um peso maior, mas é só para explicar o raciocínio. Então, se você tem 6 disciplinas e 36 horas, você tem, teoricamente, 6 horas para cada disciplina. Se você tivesse com 12 disciplinas, ó, como a gente aprendeu na escola, né? Lavoisier, na vida nada se cria,
nada se perde, tudo se transforma, aquelas 36 horas serão divididas em 12 disciplinas. Então, ao invés de avançar 6 horas em cada, você vai avançar só 3 horas em cada. E uma coisa importante, isso aqui, ó, apesar de numericamente ser metade disso aqui, dessas 6 horas, ó, apesar de ser metade, na ideia das 12 disciplinas, você vai avançar menos do que metade. Apesar de numericamente você estudar 3 horas, que é metade do que 6, né? 3 horas cada disciplina, você vai avançar menos do que metade, porque a imersão maior que você torna possível estudando mais horas e menos disciplinas faz com que você, ao estudar de novo aquela matéria, não precise gastar muito tempo tentando só voltar ao ponto em que você estava, né? Se você ficar muito tempo sem estudar uma matéria, quando você volta para ela, você não começa estudando e fluindo já. Você para e você olha, caramba, onde é que eu estava mesmo? Aí você volta umas folhas, até você recuperar onde você estava, já gastaria uns 10, 15 minutos. Então, quando você estuda mais horas, menos matérias, você vê essas matérias com mais frequência. Porque você não vai estudar, por exemplo, 6 horas seguidas de contabilidade. Você vai estudar, por exemplo, 4 metas de 90 minutos. Só que essas metas vão aparecer num dia, no outro dia, no outro dia. Então você vai ter mais frequência do que se você tiver só 3 horas. Né? 3 horas, uma matéria você vai ver, por exemplo, no exemplo que eu dei, 2 vezes na semana. Já quando você estuda 6 horas, você vai ver 4 vezes na semana. Então, 4 metas de 90 minutos ao longo de uma semana é muito mais frequência do que 2 metas de 90 minutos. E cada vez que você se deparar com uma meta de 90 minutos, adotando 6 horas, né, no caso, cada vez que você parar para estudar essa matéria, você vai avançar muito mais rápido. Então vai ser muito mais fluido o estudo, muito mais fluido, né? Então você não vai precisar parar e resgatar com muito mais dificuldade que você estudou. Essa imersão em cada uma das matérias iniciais é muito importante para você conseguir, né, ter uma continuidade saudável nos seus estudos. Beleza, Thomas, eu já estudei essas 6 matérias básicas, né? Então como que funciona o meu ciclo? Se você já estudou essas 6 matérias básicas, ó, eu aconselho que, né, vamos supor que você tenha estudado exatamente essas 6. Ó, já estou bem nessas 6, já tenho uma maturidade nelas, eu quero colocar uma nova matéria. Daí eu sugeria que você colocasse auditoria, tá? Por exemplo. E aí como que você colocaria auditoria no seu ciclo? Você pegaria uma planilha como essa, tá? E daria um tratamento diferenciado para a auditoria, colocando ela, por exemplo, todos os dias para você estudar. Então você pegaria uma dessas metas por dia aqui, ó, para dedicar para auditoria. Auditoria, 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 auditoria. E aí, as 3 metas restantes que restarem, ou melhor, as 3 metas do primeiro dia e as 2 nos outros, né? Aí sim você ia preenchendo com as matérias daqui, ó. Contabilidade, depois direito tributário e assim por diante. Então você dá um tratamento diferenciado para a matéria que você nunca estudou. Thomas, eu já estudei as 6 básicas, já estudei auditoria também. O que eu faço? Aí, se eu fosse você, eu colocaria TI. E ao invés de dar o tratamento diferenciado para auditoria, você daria o tratamento diferenciado para TI, né? E aí, as outras matérias você iria colocando aqui conforme o que você vê nesse planejamento de estudos. E assim por diante. Ah, Thomas, eu já estudei as 6 básicas, auditoria e TI. Então, você pode, por exemplo, colocar economia. E aí você poderia, e seguir a mesma lógica do que eu expliquei aqui, dar um tratamento diferenciado para a matéria que você nunca estudou, matéria que você não tem experiência nenhuma, né? E as outras matérias você segue conforme o ciclo de estudos, que você pode ir moldando os pesos de acordo com a situação, de acordo com a sua, né, experiência com a disciplina, de acordo com o desenvolvimento dos seus estudos. Nessa hora, você poderia voltar aqui para o edital, ó, e perguntar assim para mim, Thomas, qual que é a sequência de matérias que eu coloco então? Você falou daquelas 6 básicas, né? Contabilidade, português, exatas, constitucional, administrativo e tributário. Mas essas matérias não necessariamente são as que têm mais peso, né? Tudo bem, direito tributário tem um peso alto, contabilidade que está aqui e aqui também tem um peso alto, mas constitucional, administrativo, né, e exatas não tem um peso tão alto. Sim, mas o peso da disciplina no último concurso não é o único fator que você leva em consideração para determinar quais são as matérias basilares de um concurso ou de uma área, tá? Um fator importante é sim o peso, mas outro fator é a frequência em prova, o nível de dificuldade, né, a extensão da matéria, tá? O fato de que ela pode ser pré-requisito para você entender outros. Então é muito mais fácil você entender a auditoria depois que você estudou contabilidade. É muito mais fácil você entender legislação tributária depois que você estudou direito tributário e assim por diante. Então eu começaria com essas 6 básicas que eu falei para vocês agora, que eu dei no exemplo ali. Depois, provavelmente, eu adicionaria auditoria, tá? Depois eu iria para auditoria. Depois, provavelmente, eu iria para tecnologia da informação, tá? E depois disso, pessoal,
antes da definição da banca, para você que não conhece os trâmites aí de um concurso, né? A definição da... Eu estava fazendo uma marcação aqui, vocês não estavam vendo, né? Olha só. Então, depois das 6 básicas, eu iria aqui para auditoria, ó, auditoria. Depois eu iria para tecnologia da informação, tá? E depois disso, depende, tá? Se você está nesse estágio agora, pô, já estudei as 6 básicas, já estudei auditoria e já estudei tecnologia da informação. Então, agora, nesse momento, provavelmente eu abordaria economia, finanças, administração pública, matérias nesse sentido. Thomas, por que não legislação tributária? Por que não? Porque legislação tributária, primeiro, você vai estudar, você vai aplicar só para Cefaz São Paulo. Então, vamos supor que você gaste bastante energia nessa disciplina e aí o concurso demore muito para acontecer, porque apesar dele estar autorizado, ele pode demorar um tempo ainda. E aí vem um outro concurso, né? Tem muitos fiscos acontecendo, vem outro concurso e sai um edital. Aí todo o tempo que você gastou para legislação tributária, você não vai aproveitar para esse outro concurso. Então, acho que nesse momento agora, priorize matérias que são comuns, tá? A todos os fiscos. E aí, quando sair a definição da banca, que é quando a gente realmente tem certeza de que o concurso vai acontecer muito rápido mesmo, aí eu abordaria matérias como legislação tributária estadual, né? E por aí vai. Então, é muito importante você ter em mente, tá? Que essa análise do último edital, ela é muito importante, tá? Até para você saber quais são as matérias que foram cobradas, comparar com o que vem acontecendo hoje, que é o que a gente fez aqui, né? Essas matérias estão bem atuais, tá? O conteúdo programático dentro de cada disciplina, em algumas não está tão atual assim, mas as matérias que são cobradas é basicamente isso, não mudou muita coisa, tá? Então eu iria lá para 6 básicas, depois auditoria, depois tecnologia da informação, depois possivelmente economia, finanças, administração financeira orçamentária, que muitas vezes é confundida aí com finanças públicas e administração pública, e à medida que o concurso fosse se aproximando, aí sim eu ia cair matando em legislação tributária estadual, porque certamente vai ter um peso muito alto, tá? Sempre tem um peso alto aqui, ó, legislação tributária tem um peso alto aqui, e ainda assim, e além disso, né, teve também na prova 2, né, assim como direito tributário, né, que aqui teve um peso baixo na prova 2, mas aqui, se você somar com isso aqui, tem um peso bem alto e também é uma matéria básica da área fiscal, então direito tributário é óbvio que você vai começar estudando, mas legislação tributária eu deixaria para um segundo momento. É isso que praticamente todos os aprovados, aqueles que são bem aprovados, fazem, tá? Então, vai estudando, tá? O concurso, ele tá autorizado, essa é a primeira informação oficial que a gente tem do concurso, a sua autorização. Então, é uma informação muito importante, o concurso vai acontecer, mas é hora de você fazer um diagnóstico de em que ponto você está nos estudos para saber o que você vai fazer. Pô, você está começando agora, do zero? Será que vai dar tempo? Não sei, pode ser que dê. Tem muitas vagas, é uma boa oportunidade, pode ser que o concurso demore. Então comece pelas 6 básicas. Pô, Thomas, eu já vim estudando para a área fiscal, já tenho uma experiência. Pô, então você pode começar pelas 6 básicas ou colocar mais 1, 2, 3 disciplinas. Veja o que você já estudou e vá incrementando o seu ciclo de estudos, alternando disciplinas, e à medida que você for finalizando as disciplinas, isso aqui é muito importante, tá? Você tem aqui um ciclo de estudos, né? Beleza, você vai estudando uma, outra. À medida que o tempo vai passando e você vai finalizando as disciplinas, aí o seu estudo passa a ser diferente. Então, nessa situação aqui, vamos supor, esse aqui é o primeiro dia da pessoa. O que a pessoa vai estudar aqui, em contabilidade? Provavelmente a teoria da aula 0. Normal, tá? Na próxima meta de contabilidade aqui, o que ele vai estudar? Provavelmente mais um pouco da teoria da aula 0 e assim por diante. Vai estudando a teoria da aula 0, depois resolve ali 30, 40 questões no final da aula, depois vai para a aula 1 e assim devagarinho vai passando teoria e questões em cada aula. Só que à medida que você vai finalizando as disciplinas, a sua estratégia de estudo tem que mudar. Você vai estudar diferente cada disciplina. Você vai começar a focar mais em revisões, em questões, em estratégias de alta rotatividade de assuntos, né? Que na minha metodologia eu chamo de revisões fatiadas. É quando você pega uma meta ali de 90 minutos, por exemplo, fatia em 2, 3, 4 partes. Em cada uma dessas partes você revisa, faz uma bateria de questões sobre assuntos diferentes, de modo que numa meta de 90 minutos, ao invés de ficar toda a meta numa aula só, você vai passar por 2, 3, 4 aulas. Essa é uma estratégia mais avançada e, como eu falei, eu chamo na minha metodologia de revisões fatiadas. À medida que você for evoluindo nos estudos, vai inserindo novas disciplinas e em cada disciplina que já está no seu planejamento, vá mudando a abordagem nessa disciplina. Depois que passar por todas as aulas, teoria e questões, vá fazendo novas abordagens, mas agora focado mais em questões, em revisões, em alta rotatividade de assuntos, de modo que, conforme você se aproxima da prova, você vai tendo experiências mais parecidas com o que você vai enfrentar no dia da prova.
que é resolver questões de todo o assunto, de toda a disciplina, né, que você está estudando. Porque na prova você não vai resolver 20 questões da aula 0. Você vai resolver uma da aula 0, uma da aula 1, outra da aula 2. Então, são várias questões, cada uma de um assunto diferente. Por isso que é importante também, à medida que vai se aproximando o dia da prova, você começar a fazer provas, simulados, né, e simular situações mais parecidas com o que você vai enfrentar no dia da prova. Mas à medida que isso for acontecendo, que fomos tendo mais notícias do concurso de auditor fiscal do Estado de São Paulo, a gente vai trocando ideia. Você pode me acompanhar aqui nas redes sociais. Ó, meu Instagram aqui, Prof. Thomas Jorgensen. Todo dia eu abro ali... Opa, peraí que aqui deu errado. Todo dia eu abro ali a caixinha de perguntas. Todo dia eu troco ideia com os aprovados, tá? Prof. Thomas Jorgensen, tá bom? Pra gente ir trocando experiência, trocando ideia, poder ir orientando vocês na preparação. Se você tem interesse em aprofundar um pouco o seu aprendizado, ter um contato mais direto, mais individualizado comigo, logo eu vou abrir uma turma de mentoria no dia 3 de setembro, tá? Faz 4 meses que eu não abro uma turma, mas no dia 3 de setembro eu vou abrir uma nova turma por 24 horas. Então, se você tiver interesse, coloca o seu nome na lista de espera. Na descrição desse vídeo aqui tem um link para a lista de espera da minha mentoria. E nos vemos em breve. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no meu canal para que eu possa continuar produzindo vídeos para ajudar você, concurseiro, a buscar um futuro melhor. Muito obrigado, grande abraço, bons estudos e até o nosso próximo vídeo.